Fala, rapaziada do meu canal, só ajeitar aqui a câmera. Bora lá, bora pra mais um vídeo, rapaziada. E hoje, tô aqui pra falar com vocês sobre como o Olavo de Carvalho me fez entrar na vida intelectual, né? O Olavo de Carvalho me fez entrar na vida intelectual. Antes de tudo, a gente tem que entender os termos, né? O que é vida intelectual? O que é vida intelectual? Não quer dizer só ler e estudar. Muito, não, muito fora de cogitação. A vida intelectual, ela não é um hobby, ela não é um passatempo. Ela pode ser um passatempo, mas ela não é um passatempo. A vida intelectual é muito mais do que a gente pensa como ela é, tá? E a gente tem que entender. E por que o Olavo de Carvalho me influenciou a isso? Bom, vamos lá. Se inscreve no canal, deixa seu like, toma café que é bem importante, ó. Caneca de qualidade. E vamos pro vídeo de hoje, cara. Bom, o Olavo de Carvalho, eu não conheci o Olavo até pouco tempo, né? Até uns. Se você pegasse o Gustavo de 3 anos atrás, ele não sabia quem era o Olavo de Carvalho, né? Eu já conheci algumas figuras carimbadas, como o Thiago Krasevich, acho que conheço o Thiago tem bastante tempo já. É, Me apresentaram ele como conteúdo de desenvolvimento pessoal e tal, de forma rasa mesmo. E eu que me aprofundei no conteúdo do Thiago, eu vi que ele não era um cara raso, mas isso mais pra frente, isso não foi logo de cara, né? Eu não vivia na vida intelectual, muito pelo contrário, né? Eu era NPC, digamos assim, né? NPC, personagem não jogável. Eu era mais um, né? Mas algo teve de diferente, né? A partir de 2025, mais ou menos, eu comecei a sentir um leve prazer diferente em ler, em conteúdos de aprimoramento, em desenvolvimento pessoal e esse tipo de conteúdo, né? Tava em alta nas redes sociais. Mas eu comecei a me aprofundar, não nas redes sociais, eu comecei a me aprofundar em vídeos longos. Aulas, vídeos, ensinamentos em vídeos longos, esse tipo de coisa. Né? De 2025, 2024 para 2025 foi uma transição, né? Porque saiu do período fundamental, foi para o período do ensino médio, houve uma transição mental, possivelmente, e aí nesse período, né, houve uma diferença de gostos, troca de gostos e etc. E aí o que o Olavo de Carvalho entra, meus amigos. Ano passado eu já estudava, não com tanto compromisso como eu faço hoje, não preparando relatórios, preparando raso e profundo como eu já faço, mas eu estudava, de certa forma, alguns autores, algumas coisinhas aqui e ali, coisas superficiais, tá? Tipo 48 Leis do Poder de forma superficial e outra coisa. A única coisa que eu não estudava de forma superficial era a comunicação. Tanto é que vocês podem ver a comunicação aberta de alta qualidade que eu possuo, né? E aí, vira e mexe, eu vi que tinha muita gente que não gostava do Olavo de Carvalho, né? Começou a aparecer para mim um conteúdo dele falando, do senhor falando, e eu, tá, passei reto, né? E depois apareceu o conteúdo de pessoas falando mal do Olavo de Carvalho. E eu, nossa, o Olavo de Carvalho, ele é tão burro, ele é um sujeito tão miserável assim, o que ele fez? Nem me bateu uma curiosidade. E aí eu fui ver o canal do Olavo. Não, eu fui olhar o canal do Thiago Krasevich, porque o Thiago Krasevich tinha feito um vídeo falando sobre o Olavo de Carvalho. Ele estava reagindo ao Olavo de Carvalho, o Thiago Krasevich, né? Eu assisti, eu gostei, eu achei da hora. Eu vi um cara que eu já gostava, que era o Thiago, assistindo e elogiando um outro sujeito que era muito massacrado, que é o Olavo. E me tirou uma dúvida, eu pensei, fiquei com uma dúvida na cabeça. Nossa, por que massacram tanto o Olavo de Carvalho? Ele nunca fez nada de tão horrível, nunca cometeu um crime ou nada do tipo. E aí que entra. Depois disso, passou umas semanas, eu ainda fiquei com isso na cabeça. Perguntei para um professor meu, né? Mesma reação, crítica, a criticar o Olavo de Carvalho e coisas do tipo. E aí eu fiquei, tá, eu vou ter que pesquisar isso. E aí eu pesquisei e aí eu descobri o Olavo de Carvalho, meus amigos. E assim, na minha opinião, um dos sujeitos mais inteligentes do Brasil que eu já estudei. Eu já li Machado de Assis, futuramente pretendo ler Clarice Lispector. Talvez a minha opinião mude, talvez, mas hoje é o Olavo de Carvalho o sujeito que eu acho mais inteligente quando se fala de intelectual brasileiro, tá? Suas ideias, filosofias, a forma dele. E depois, logo em seguida, né, eu fui me aprofundando no conteúdo do Olavo. De primeira, eu não conseguia compreender o que o Olavo de Carvalho estava falando. O Olavo de Carvalho falava e eu não entendia nada. É como se ele estivesse falando em outra língua. É como se ele estivesse falando de uma outra forma que eu não estava conseguindo compreender. Isso em relação aos termos e às linguagens, né? Eu não tinha tanto conteúdo literário, eu não tinha lido tanto quando eu leio hoje. Então, meu vocabulário, meu entendimento de vocabulário era difícil, né? Tanto é que, para mim entender o Olavo de Carvalho, eu não vi o Olavo, eu vi pessoas falando do Olavo, porque era
tinha uma comunicação mais limpa. Depois eu fui indo direto pro Olavo de Carvalho. Aí eu já conseguia entender o que ele estava falando, o que ele estava explicando, as citações e etc. Então eu acho que o Olavo de Carvalho foi o movimento principal para mim entrar na vida intelectual. E a gente tinha debatido aqui no início do vídeo, né, o que, que é a vida intelectual. Meus amigos, a vida intelectual, ela é de tanto você produzir, estudar, ler e reler, você desenvolve a consciência da consciência. É um conceito que eu tenho, chamado consciência da consciência. É quando você tem consciência da sua própria consciência. Entendeu? Você tem consciência da sua própria consciência. Um exemplo. Esse copo. Vamos imaginar que ele tem consciência. Ele tem consciência. Só que aí ele desenvolve a consciência da consciência, que é uma consciência que sabe que existe outra consciência. É como se fosse um outro tipo de realidade. Isso é a consciência da consciência, que eu vou trazer no raso e profundo para vocês. Essa autoconsciência, a consciência da consciência, isso é impossível ser desligado, né? Isso é desenvolvido na vida intelectual, creio eu. É como se fosse uma profundidade a mais para o sujeito, né, cara? A vida intelectual, ela vai muito nesse lado. E a vida intelectual, ela não é forçada, entende? Você não força a estudar, você não força a ler. Chega um certo momento onde já é automático você ler, onde é automático você descrever algo, onde é automático você falar sobre algo. É plenamente automático, entende? A necessidade de produzir, a necessidade de jogar xadrez ou alguma coisa do tipo. A vida intelectual, ela é assim. Assim como comemos, a gente come todo santo dia, porque senão a gente morre. A vida intelectual, ela é igual comer. A gente faz de forma automática a partir de um momento. Todos nós, como sociedade, todo indivíduo pode desenvolver a vida intelectual, mas é óbvio que pode. Todos têm praticamente os mesmos cérebros, apenas em regiões e locais diferentes. Mas o interesse pelo conhecimento, ele é intrínseco no ser humano, tá? O interesse pelo conhecimento, meus amigos, ele existe desde sempre. Desde sempre esse interesse por gostar. O ser humano gosta de descobrir coisas novas. É por isso que vem. É por isso que eu digo que todo ser humano pode desenvolver a vida intelectual, mas não é todo que consegue, tá? E eu queria mostrar para vocês aqui meu caderno de escola, família, que é o Olavo de Carvalho, né? Meu caderno de escola é o Olavo de Carvalho. Então veja só, é o Olavo de Carvalho, olha que legal, grande Olavo. E bom, família, e para finalizar esse vídeo, eu digo o seguinte, cara, o Olavo, ele foi o sujeito que me marcou, né? Que fez a minha transição na vida intelectual. Eu posso conhecer outros sujeitos, posso me aprofundar em outros temas, Maquiavel ali, o Alexandre o Grande, mas eu acho que o Olavo de Carvalho foi o que me pegou mais. Acho que vou ter sempre esse carinho pelo Olavo e pelo Thiago também, né, rapaziada? E fica só uma dúvida, por que odeiam tanto o Olavo de Carvalho? Olha, com a minha vivência, já estudado, já falado com várias pessoas sobre o Olavo, eu tenho uma opinião. Eu acho que as pessoas veem um lado político do Olavo de Carvalho. O Olavo tem três partes, né? Ele tem o seu lado pessoal, sujeito, ele tem o lado conhecimento, que é focado em política, e ele tem o seu lado filosófico. O lado filosófico é o melhor lado do Olavo de Carvalho. É ali onde ele se sobressai. Mas ele se destacou na política, é onde as pessoas lembram dele, com opiniões fortes, né? E vale lembrar que o Olavo de Carvalho, ele deu muitas opiniões fortes antes dele falecer, que foi em 2022. E tem o lado pessoal, né, da família e etc. Mas é isso, rapaziada, espero que gostar desse vídeo, espero ter respondido algumas perguntas. Comenta aqui embaixo, rapaziada, quem foi que te fez entrar na vida intelectual? É isso, valeu, tamo junto, fui!